Olá, tudo bem? Hoje você está na aula 9 do curso para catecúmenos, a aula que tem como nome O Batismo Cristão. E eu quero começar com uma afirmação do autor muito importante. A pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor está salva. Quer tenha sido batizado ou não, quem salva é Jesus e não o batismo. O batismo, meus irmãos, é uma coisa muito importante, uma ordenança do Senhor, mas quem salva é o nosso Senhor Jesus. Depois, os que foram salvos, obviamente, são batizados com este sacramento cristão. Vamos orar para iniciar mais essa aula importantíssima. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo recurso da internet, do vídeo. Obrigado pelo recurso online. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra, para te honrar mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O autor começa dizendo que a igreja é a organização instituída por Deus para arrebanhar o seu povo. Todo crente faz parte da igreja do Senhor, mas congrega numa igreja local. E o batismo é a porta de entrada, como sinal visível da igreja do Senhor. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus para servir de selo e sinal do pacto da graça do Senhor, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. O batismo é um sinal importantíssimo de pertencimento para falar para todas as pessoas diante de Deus que você pertence a Ele. A palavra sacramento, ela não está na Bíblia. Ela foi usada em relação ao batismo e à ceia do Senhor pela primeira vez por Tertuliano, tá certo? Um teólogo que viveu muitos anos após a morte de Cristo. Mas não significa que ela seja imprópria para ser usada para a ceia e o batismo. Sacramento, olha que coisa interessante. Sacramento era o nome dado ao juramento que o soldado fazia de fidelidade ao imperador até a morte. É nesse sentido que nós usamos esse termo. No batismo, o crente faz um juramento de fidelidade a Cristo. E quando participa da ceia, o crente reafirma esse juramento também. Portanto, quando nós falamos em sacramento, estamos nos referindo a uma ordenança sagrada instituída por Jesus Cristo para simbolizar, selar e aplicar ao crente o benefício da salvação. Jesus instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia, o batismo e a Santa Ceia. E nesse momento vamos estudar sobre o significado do batismo. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você sabia o que significava a palavra sacramento? Já conhecia? Digite aí nos comentários se você já conhecia e se isso foi importante para o seu aprendizado. O significado, então, do batismo. O batismo foi instituído por Jesus após a sua ressurreição. Lembre-se da ordenança de Jesus. Obviamente ele foi batizado antes, né? Mas ele instituiu depois. Ele ordenou aos discípulos em Mateus 28 e em Marcos 16. Como diz, abre aspas, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas para Mateus. Agora o de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. O batismo corresponde, meus irmãos, à circuncisão praticada na antiga aliança. Lembre-se, na antiga aliança, só para o seu conhecimento, tinham duas coisas que o povo de Deus precisava fazer para ser povo de Deus. A primeira coisa é a circuncisão, dos meninos ali no 8º dia, os meninos que representavam o povo. Os meninos eram circuncidados para representar ou como um sinal de que eles pertenciam ao Israel, o Israel de Deus. E hoje o batismo também é um sinal de pertencimento, mostrando que nós fazemos parte desse Israel espiritual. A segunda coisa era a prática da festa da Páscoa, que é a festa de libertação, apontando para a verdadeira Páscoa, a libertação que veio por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, então, transforma a Páscoa em ceia. Agora nós lembramos e somos abençoados com aquilo que o Senhor já fez. O Senhor nos abençoa com aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então, o batismo é o sinal e o selo da nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo. Mas o batismo, por ser um sacramento da nova aliança, é ainda mais rico de significado do que a circuncisão. Após ouvir o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram: "Que faremos?" E a resposta foi: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus." Então, algumas coisas aqui sobre o batismo. Em primeiro lugar, o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. No capítulo 5 de Romanos, Paulo traça um paralelo entre Adão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que quando nascemos, nos identificamos com Adão. E em virtude da queda de Adão, do pecado de Adão, nós nascemos pecadores. Por um só homem entrou o pecado no mundo, como diz Romanos 5:12. E pelo pecado a morte entrou. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Mas quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos identificamos com Ele. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Por isso a Bíblia afirma que nós fomos crucificados. Romanos 6:6. Morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Um morreu por todos, logo todos morreram, afirmou o apóstolo Paulo. E o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. É muito importante nós sabermos disso. E, só para você saber, todos esses textos que eu estou citando para você estarão na descrição desse vídeo. É importante que você dê uma olhada também. Em segundo lugar, o batismo significa e sela a nossa participação das bênçãos no pacto da graça. Antes da fundação do mundo, o Pai e o Filho estabeleceram o pacto da redenção. O Filho se colocou no lugar do pecador e incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando o castigo necessário e de satisfazer as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Baseado nesse pacto, Deus estabeleceu com o homem o pacto da graça. Por quê? Porque o homem não tinha mais capacidade de obedecer ao Senhor. O homem não tem capacidade de cumprir toda a lei por causa do pecado.
A promessa principal do pacto da graça é que Deus será o nosso Deus e também da nossa descendência. Olha só que coisa maravilhosa. Deus sempre fazendo aliança com as famílias, não é verdade? E através dela, Deus garante nos conduzir nesta vida e nos receber no céu após a nossa morte. E o batismo significa e sela essas promessas. Diz o texto de Gálatas: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor vindo e nos salvando, justificando, regenerando. Terceiro lugar, o batismo significa e sela a promessa de pertencermos ao Senhor. Lembre-se desse significado porque ele é muito importante. O batismo significa pertencimento, declaração que você pertence a alguém, que você é servo de um Senhor. Na cerimônia de recepção de membros, o celebrante costuma dizer às pessoas que estão professando a sua fé: a profissão de fé e as solenes promessas que acabais de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vós e Deus, na qual Deus promete ser o vosso único Deus e vós prometeis pertencer-lhe. No batismo, que agora vai ser ministrado, Deus vos dá um penhor desta santa aliança. Nós pertencemos ao Senhor e o batismo é o selo dessa propriedade divina. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Em quarto lugar, o batismo é um meio de graça. O batismo é um meio que Deus usa para nos transmitir bênçãos, para sermos abençoados. A confissão de fé nos lembra que a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. E o Catecismo Maior nos ensina que o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, não é verdade? Quando nós vemos outras pessoas serem batizadas, nós nos lembramos daquilo que Deus fez e nos abençoou. E isso também serve de fortalecimento. E agora, meus irmãos, nós vamos entrar num assunto muito especial. Às vezes, é muito debatido ou desconhecido de muitas pessoas, mas que a Bíblia trata com muita tranquilidade, que é a forma de batismo. Você vai ver até algumas discussões na internet desnecessárias sobre esse tema que, no meu ver, é simples para resolvermos, simples de vermos, porque precisamos sempre entender o que o Senhor Jesus falou, o que a Bíblia mandou e o que é mais importante para as nossas vidas. Eu vou começar falando do batismo por imersão, que é o batismo que mergulha a pessoa, enfim, numa piscina, num tanque, num rio, no mar, etc. Olha só, a forma, imersão, aspersão, por exemplo, jogando água na cabeça. A forma do batismo não está claramente definida na Bíblia. Eu quero repetir isso para você. A forma do batismo não está claramente definida na Bíblia. E o autor aqui dá vários argumentos para isso. Eu quero que você acompanhe, por gentileza. Homens piedosos, cultos e fiéis, examinando as Escrituras, têm concluído que o modo correto de se ministrar o batismo é a aspersão, jogando água na cabeça. Outros, igualmente piedosos, cultos e fiéis, têm concluído que a forma bíblica é a imersão, quando você coloca todo o corpo dentro da água. Vamos examinar algumas interpretações desses que defendem somente a imersão.
Letra A. Os imersionistas afirmam que a palavra batismo significa imersão e que o verbo batizar significa imergir. Logo, concluindo, eles afirmam que o batismo deve ser aplicado por imersão. A forma mais simples de testar se duas palavras são sinônimas é substituir uma pela outra. Se o sentido não se altera, fica provado que as duas têm o mesmo significado. Vamos aplicar esse teste a um texto bíblico, lembre-se, sempre a Bíblia, onde aparece o verbo batizar, que eles estão falando que é só imersão. Ora, irmãos, 1 Coríntios 10, 1, 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, se referindo ao povo que foi liberto do Egito, né? Como tendo Moisés como líder. Assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. A passagem diz: e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Se você substituir batizar por imergir, que é todo o corpo embaixo d'água, ficaria assim: tendo sido todos imergidos, assim na nuvem como no mar. Altera o sentido desse texto, você acha? É claro que sim, é claro que altera, porque a Bíblia mostra que o povo de Deus atravessou o mar com os pés enxutos, segundo o Êxodo 14, 15 a 22 e 29. Eles não foram imersos no mar, não mergulharam no mar para passar, nem na nuvem. Concluímos, pois, que esse texto, o verbo batizar, não é sinônimo de imergir. O argumento imersionista perde a força se usar esse texto, pois o pressuposto é sempre que batizar significa imersão, certo? Em segundo lugar, letra B, os imersionistas argumentam também que o verbo batizar deriva do grego bapto e baptizo, que significam imergir. Vamos analisar textos bíblicos. 2 textos bíblicos onde aparecem esses verbos. O primeiro é Daniel 4:25. E serás molhado do orvalho do céu. Na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, o verbo molhado é bapto. É possível imergir alguém no orvalho do céu? Essa é a pergunta do texto. Aliás, que nós fazemos ao texto. É claro que não. Logo, aqui não significa bapto imersão. Não tem como ser imersão aqui. O segundo texto é Lucas 11:38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. No texto grego, lavara é o verbo baptizo. Os judeus se lavavam antes das refeições, mas se lavavam como? Essa é a pergunta. Marcos registrou esse costume assim: os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem sem se aspergirem. Comparando esses 2 textos, podemos afirmar em que Lucas, o verbo baptizo significa aspergir, derramar água sobre, e não imergir. Em alguns textos, bapto e baptizo significam imergir, em outros significam molhar, tingir ou aspergir. Novamente, esse argumento imersionista perde a sua força, pois eles partem do pressuposto de que bapto e baptizo significa apenas imergir e somente imergir. Então você vê que não é assim que a Bíblia usa esse termo, ela usa para jogar água, limpar, né? Também. C, terceiro argumento. Os imersionistas afirmam também que o fato de João Batista batizar no Rio Jordão significa que ele batizava por imersão. Será?
A expressão bíblica João batizava no Rio Jordão apenas identifica a região onde João batizava, sem ter nada a ver com o modo, a forma de João batizar. Isto fica comprovado pelo registro de João 10:40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Então significa o local de João batizar e não a forma dele batizar, certo? Em quarto lugar, letra D, eles argumentam também que se João Batista batizava em Enom, porque ali havia muitas águas, isto prova que ele batizava por imersão. Vou ler o que está no livro aqui. Segundo o professor, que está o nome aí na sua tela, ele afirma que Enon é em árabe Ain, que significa fonte em árabe. Muitas águas aqui, portanto, significa muitas fontes de água. Enon era um lugar apropriado para João batizar, já que multidões iam até ele, e essas multidões precisavam de água para beber e para higiene pessoal. Em quinto lugar, letra E, os imersionistas afirmam que Jesus foi batizado por imersão porque o registro bíblico afirma que após ser batizado, Jesus saiu da água. O fato de Jesus ter saído da água após o batismo não significa que ele tenha sido batizado por imersão. Nem todas as vezes que uma pessoa entra e sai da água, materializa-se uma imersão. Às vezes uma pessoa entra e sai da água sem molhar nada mais além dos pés. Letra F. No batismo do eunuco, ele e Filipe desceram a água. Por isso, os imersionistas afirmam que o eunuco foi batizado por imersão. No caso do eunuco, ele seguia pelo caminho, e este normalmente fica num nível acima da água. Logo, para ir até onde havia água, ele teria que descer. Se descer a água significasse imersão, teríamos que concluir que Filipe também foi imerso, porque o texto diz que ambos desceram a água. Esse argumento é muito precioso, não é verdade? Como diz que ambos desceram a água, será que ambos teriam mergulhado? Creio que não. Letra G. Paulo compara o batismo a um sepultamento. Logo, concluem os imersionistas, o batismo deve ser feito por imersão. Quando Paulo afirmou que somos sepultados ou fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, ele estava se referindo ao significado do batismo e não ao modo de ministrá-lo. Nos mesmos capítulos, Paulo afirma também que fomos circuncidados e crucificados com Cristo. Prova de que ele está tratando da nossa identificação, de coisas espirituais, na sua morte, não da forma de administrar o batismo. Além do que já foi exposto, temos outras dificuldades para aceitar o batismo por imersão como único e exclusivo modo de batismo, ok? João Batista batizava multidões além de pregar. Será que ele dispunha de tempo e energia física para imergir tanta gente? No dia de Pentecostes foram batizadas quase 3.000 pessoas em Jerusalém. Não havia rio na cidade de Jerusalém. Apenas reservatórios de água para uso da população. Seriam tais reservatórios suficientes para imergir tais pessoas? Até esse argumento é muito legal, porque como tem pessoas que falam que Jesus foi batizado no rio por imersão, o batismo deveria ser em água corrente, usando até um argumento de que a água corrente leva embora o velho homem. Mas isso tudo é questão espiritual. O símbolo do batismo é que importa, de purificação, não a forma do batismo. Um dado importante para você que está assistindo essa aula é que no início do primeiro século já existiam essas formas de batismo, chegando até uma forma muito interessante que, se você ver o quadro
mais antigo do batismo de Jesus está o Senhor Jesus dentro do rio com água até o joelho e João o batizando jogando água na cabeça, batizando por aspersão. Alguns defendiam no primeiro século que o batismo deveria ser assim, colocando água até o joelho e jogando água na cabeça. Mas é sempre bom lembrar que os historiadores dizem que nos primeiros séculos não tinham muitos debates sobre a forma de batismo. A forma sempre foi secundária. O que importava? Se o crente era verdadeiramente seguidor de Cristo. Se ele suportava a perseguição. Se ele havia entregado a vida a Cristo. Se ele havia sido convertido por Cristo. E é justamente isso que importa. O batismo é apenas algo para demonstrar o que já aconteceu no coração. Por isso a forma sempre foi secundária. Por isso sempre houve muito respeito entre diferentes formas. Sempre a preocupação foi o testemunho desses que se diziam seguidores de Cristo. Será que não deveríamos nos preocupar mais com o testemunho e se de fato somos crentes do que ter discussões acaloradas sobre o modo de batismo? Pense comigo e responda aí nos comentários, por gentileza. Continuando a argumentação, seriam os reservatórios, no dia de Pentecostes suficientes? E se fossem, será que as autoridades, deixariam os apóstolos imergir essas pessoas em tais reservatórios? Será? O carcereiro de Filipos foi batizado logo depois da meia-noite, provavelmente no pátio da própria prisão, onde residia depois de um terremoto que fendeu as paredes. É possível pensar em uma imersão num caso desse? Uma pessoa doente, no hospital ou muito idosa, não dispõe de condições físicas para ser batizada por imersão. Será que Jesus adotaria uma forma de batismo que excluiria os doentes ou idosos? Eu mesmo já passei por uma experiência dessa, de batizar uma pessoa que tinha ela tem uma necessidade física onde não poderia ser imersa numa piscina, e ela foi para a nossa igreja, e a nossa igreja batiza por aspersão, jogando água na cabeça, e ela agradeceu a Deus depois que eu expliquei porque ela pôde ser batizada. Em outra igreja que ela havia passado, eles falavam que só havia um tipo de batismo, um tipo válido de batismo, portanto ela não poderia ser batizada por causa da necessidade física dela, ou teria que arriscar o batismo correndo até risco de saúde física. Não é verdade? Então fica complicado. E agora o argumento ele vai para o batismo por aspersão, aquele qual praticamos. Lembrando, meus amados irmãos, que a nossa igreja, ela respeita outras formas de batismo. Ela não vê outras formas como não bíblicos ou como formas que não valem, por exemplo. Tá certo? Mas nós entendemos biblicamente, por causa desses argumentos aqui, entre outros, que essa é a forma que dá para administrar melhor e também uma forma bíblica. O autor coloca: embora a forma do batismo não esteja clara na Bíblia, cremos que muitas evidências apontam para a aspersão, ou seja, para o derramamento de água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Vamos examinar algumas evidências, desde do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, letra A, escreveu o seguinte: eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E Jesus afirmou que essa profecia se refere a João Batista. A mesma profecia diz que o mensageiro purificará
os filhos de Levi, Malaquias 3:3. Esta purificação era feita aspergindo água sobre eles, conforme Números 8, 5, 7. A linguagem da profecia é simbólica, mas a figura usada é a aspersão. Muitos sacerdotes, filhos de Levi, foram batizados por João Batista. E o mais provável é que tenham sido batizados por aspersão, conforme dá a entender a profecia de Malaquias. Letra B, o profeta Ezequiel, profetizando sobre a restauração de Israel, disse: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Aspersão. E o profeta Isaías, quando profetizou que o Senhor derramaria o seu espírito, afirmou também que ele derramaria água sobre o sedento. Novamente, trata-se da linguagem figurada, mas a figura usada é aspersão. Isso nos leva a concluir que a aspersão de água é o modo escolhido por Deus para marcar o seu povo, o modo correto. O batismo de João era, entre outras coisas, a marca de uma nova era. Era o selo colocado sobre as pessoas que se arrependiam de seus pecados. Logo, provavelmente era feito por aspersão. Isso mostra todo esse rito que era feito no Antigo Testamento, de aspergir sangue sobre, né? Mostrando assim esse argumento da aspersão. Jesus falou aos discípulos sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Que eles receberiam usando a mesma construção gramatical usada para falar sobre o batismo com água. Ele disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles receberam esse batismo. Você se lembra bem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro usou esta experiência ao defender por ter batizado Cornélio e seus familiares. Ele disse: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Observe que no batismo com o Espírito Santo, o Espírito caiu sobre as pessoas. Já que a construção gramatical é a mesma, no batismo com água, esta água cai sobre a pessoa que está sendo batizada. Letra D. Ainda que ficasse provado que João Batista batizava por imersão ou batizou Jesus por imersão, e que os apóstolos batizavam por imersão, poderíamos continuar batizando por aspersão tranquilamente, sem desobedecer a Bíblia. Lembrando, pessoal, o que a gente busca é o que a Bíblia manda, tem como mandamento para nós cumprirmos. Pois o batismo, no batismo, a água é apenas um símbolo, logo não importa a quantidade. Se na Santa Ceia podemos substituir o pedaço normal de pão por um pequeno pedaço de pão e o vinho em quantidade normal por um pequenino cálice ou suco de uva, logo poderíamos substituir no batismo muita água por pouca água e não estaríamos desobedecendo ao Senhor, tirando a lembrança daqueles locais que fazem menos 20 graus, né? 30 talvez, né? Seria um pouco estranho, e até desde das histórias antigas, que nesses locais eram usados a aspersão para batizar as pessoas, porque não faz sentido fazer a pessoa ainda mergulhar nessa água congelada, não é verdade? Mas como a Bíblia diz ou não diz explicitamente a forma como o batismo deve ser feito, praticamos a aspersão, pois ela é mais prática. Pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Mesmo que o batizando seja um enfermo, uma pessoa muito idosa ou um paralítico.
Nós cremos que Deus não determinaria uma forma de batismo que discriminasse qualquer pessoa por deficiência física, e a aspersão não discrimina ninguém. Conclusão: a pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor está salva. Lembra do início que eu citei isso? Tendo sido batizado ou não. Quem salva é Jesus e não o batismo. Mas quem recebe Jesus deve também receber o batismo. Jesus e os apóstolos falaram do batismo como uma obrigação e não como uma opção. A nossa confissão de fé afirma que grande pecado é desprezar ou negligenciar esta ordenança. A experiência tem mostrado que, assim como o sedento anseia por água, o verdadeiro cristão anseia pelo batismo. Que coisa maravilhosa, né? Aprender mais profundamente sobre o batismo nas Sagradas Escrituras. E aí, gostou dessa aula? Conheceu algumas coisas novas ou você já sabia sobre essas coisas de batismo? Me fala aí se teve alguma coisa que te chamou a atenção. Lembrando que os textos estarão, todos que eu usei, citei, estarão na descrição, as referências. Também eu vou colocar alguns textos bíblicos complementares para a sua leitura. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Ele permitir.